Olha, vamos combinar, navegar pelo mundo da nutrição pode ser bem confuso, né? Todo dia tem uma recomendação nova, principalmente quando o assunto é proteína animal. Uma hora faz mal, na outra já não faz tanto assim. Bom, hoje a gente vai tentar botar um pouco de luz nessa história. Pois é, de um lado, a gente tem aquela ideia que todo mundo já ouviu, que comer proteína animal aumenta o risco de um monte de doença, de morrer mais cedo, mas aí do outro lado aparece um estudo científico novo, bem grande, falando o contrário, que olha, não encontraram nenhuma ligação importante. E agora? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar. Então, que estudo é esse que está causando todo esse barulho? Bom, é uma pesquisa que saiu da Universidade McMaster, lá no Canadá, e ela basicamente desafia uma ideia que muita gente já tinha como verdade absoluta sobre o que a gente come e a nossa saúde. Mas calma lá, antes de sair acreditando em conclusões que parecem ir contra tudo que a gente ouve por aí, tem uma pergunta super importante. Como é que os pesquisadores chegaram nesses resultados? Porque no fim das contas, a confiança que a gente pode ter numa descoberta dessas depende muito de como o estudo foi feito. E olha, o primeiro ponto que já impressiona é o tamanho da coisa. A gente está falando de dados de mais de 16 mil adultos. É muita gente. E não é de qualquer lugar, não. São dados de um levantamento muito respeitado lá nos Estados Unidos, o NHNS 3. E não foi só uma olhadinha rápida, não. Essas pessoas foram acompanhadas, em média, por 30 anos. Pensa só, 3 décadas de informações. Isso permite enxergar o que acontece a longo prazo, que é o que realmente importa, né? É bem mais sério do que um estudo de poucos meses. Agora, aqui está um dos segredos que faz esse estudo ser tão forte. Os cientistas usaram umas técnicas estatísticas bem avançadas, uma delas tem uma sigla, MCIMC. Traduzindo isso de um jeito simples, é como se fosse um filtro super poderoso. Ele ajuda a separar o efeito da dieta de todo o resto que poderia bagunçar os resultados, sabe? Coisas como idade, se a pessoa fuma, se faz exercício. Isso dá muito mais segurança para a gente olhar para as conclusões. Ok, então a gente já viu que a base do estudo é bem sólida, certo? A metodologia é robusta. Agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. O que foi que os dados revelaram de verdade? Se prepara, porque é aqui que a conversa fica interessante. Eles analisaram um pouco de tudo, viu? O consumo de carnes, tanto vermelhas quanto brancas, peixes, ovos, laticínios, ou seja, as fontes de proteína animal que a maioria das pessoas consome no dia a dia. E aqui vem o resultado principal, o grande achado do estudo. Sabe aquela ideia de que comer mais proteína animal aumenta o risco de morrer do coração ou de outras doenças? Então, este estudo não encontrou nenhuma ligação significativa. Nada. Zero. E se isso já não fosse surpreendente ou bastante, segura essa. Os dados não só não mostraram aumento de risco, como eles indicaram o contrário. Uma leve redução no risco de mortalidade por câncer. Isso mesmo, uma redução para quem consumia mais proteína animal. Bem inesperado, né? Bom, mas como tudo na ciência, resultados assim tão bombásticos sempre vêm com algumas letrinhas miúdas. Para a gente entender o quadro completo, é super importante olhar o contexto, as limitações do estudo e também a transparência de quem fez a pesquisa. E um ponto fundamental é o seguinte: esse é um estudo que a gente chama de observacional. O que isso quer dizer? Que ele é ótimo para encontrar ligações, sabe? Associações. Ele mostra que uma coisa acontece junto com a outra, mas ele não pode bater o martelo e dizer que uma coisa causa a outra. Isso é uma diferença importante. E olha que legal, os próprios pesquisadores são bem transparentes sobre as limitações. Por exemplo, o estudo não fez diferença entre carnes processadas, tipo salsicha, presunto, e as carnes in natura. E eles mesmos fazem questão de reforçar uma coisa que é chave. O que mais pesa na balança é a qualidade da alimentação como um todo, não um alimento específico. Sempre que sai um estudo, tem uma pergunta que precisa ser feita, é quase uma regra de ouro. Quem pagou a conta? Saber quem financiou a pesquisa é essencial para a gente poder avaliar se existe algum possível conflito de interesse ali no meio. E nesse caso, sim, o estudo teve apoio de uma associação de produtores de carne. É uma informação importante. Mas, no artigo científico, os autores deixam bem claro. Eles afirmam oficialmente que essa associação não teve nenhuma influência em como o estudo foi feito, em como os dados foram analisados ou no que eles concluíram. Eles garantem que o trabalho foi independente. Ok, a gente viu a metodologia, viu os resultados, viu o contexto. A pergunta que não quer calar agora é: e aí? O que a gente faz com essa informação toda? O que isso muda na prática?
No fundo, essa pesquisa acaba reforçando 3 ideias que são super importantes. Primeira, olhar para a dieta como um todo, não para uma coisinha só. Segunda, estar sempre de olho no que a ciência mais recente está dizendo. E terceira, parar com essa mania de eleger um alimento como vilão ou como super-herói. No fim do dia, a grande lição que fica e que os próprios pesquisadores fazem questão de destacar é essa aqui. O que realmente faz a diferença para a nossa saúde no longo prazo não é se a gente come ou deixa de comer um grupo específico de alimentos. O que manda de verdade é a qualidade geral do prato. É o equilíbrio, a variedade, a dieta como um todo. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Esse estudo vem e balança uma ideia que parecia certa. Mas será que ele é a resposta definitiva para tudo? A verdade é que a ciência, e a nutrição mais ainda, está sempre mudando, sempre evoluindo. Então talvez o grande aprendizado aqui seja justamente esse: manter a cabeça aberta, questionar e, claro, continuar acompanhando o que as novas evidências vão nos mostrar.